O exercício 13 está pedindo para resolver essa inequação. Eu tenho ln de x² menos 2x menos 2. Primeiramente, para garantir a existência dessa função ln, eu tenho que considerar que x² menos 2x menos 2 seja sempre maior que zero. Então, x² menos 2x menos 2 eu igualo a zero, uma equação do segundo grau. Acho delta, b² 4, menos 4 vezes 1, 4, menos com menos dá mais. Isso vai me dar 8, que é igual a 12. Então, a minha primeira raiz é menos b, 2, mais raiz de delta. Raiz de delta é raiz de 12, mais raiz de 12 a gente pode escrever como sendo 2 raiz de 3. Então, temos 2 raiz de 3 dividido por 2. Simplifica 2 com 2 e o 2. Nós temos 1 mais raiz de 3. E a minha segunda raiz automaticamente vai ser 1 menos raiz de 3. Temos essas duas raízes. Então, nós temos aqui 1 menos raiz de 3. É negativo, porque raiz de 3 é aproximadamente 1,71. Então, 1 menos 1,71 dá menos 0,71. Nós temos aqui 1 menos raiz de 3. E aqui nós temos 1 mais raiz de 3. Parábola com concavidade para cima. Para o lado esquerdo da primeira raiz é positivo. E para o lado direito também é positivo. Então, nós temos que considerar sempre essa região e essa. Agora, para resolver a desigualdade, ln de x² menos 2x menos 2 menor ou igual que zero, eu posso escrever ela como sendo ln de x² menos 2x menos 2 menor ou igual que zero. Eu posso escrever como sendo ln de 1. Então, por que eu fiz isso? Porque ln eu escrevo como sendo log dessa expressão na base e, e aqui como sendo log de 1 na base e. Como a base e é maior que 1, eu posso eliminar os ln's e resolver a desigualdade x² menos 2x menos 2 menor ou igual que 1. Então, nós temos x² menos 2x menos 2 menor ou igual que 1. Ou seja, x² menos 2x passa no 1 para o lado esquerdo, fica menos 1, com menos 2 dá menos 3, menor ou igual que 0. Resolvendo essa equação, x² menos 2x menos 3 igual a 0. O delta, b², 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 3, 12, isso é 16. Minha primeira raiz seria 2 mais raiz de delta, raiz de 16 é 4, dividido por 2. 4 mais 2, 6, por 2 dá 3. E a minha segunda raiz, x2, é 2 menos raiz de delta, raiz de 16 é 4, dividido por 2. 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, eu tenho o ponto 3, o ponto menos 1, a concavidade é para cima. Então, antes da raiz menos 1 é positivo, entre as raízes é negativo, e depois da raiz 3 é positivo. Nós estamos querendo valores menores ou iguais que zero, então é essa
região. Então, o meu conjunto solução vai ser a intersecção dessa região com essa região. Então, fazendo a intersecção, nós temos o ponto menos 1, o ponto 3, 1 menos raiz de 3, 1 menos raiz de 3, e o ponto 1 mais raiz de 3. 1 mais raiz de 3 é aproximadamente 1,71, somando 1, 2,71. Então, nós temos aqui 1 mais raiz de 3. Nessa primeira solução, nós estamos considerando todo esse pedaço, e na minha primeira solução, valores antes de 1 menos raiz de 3 e depois de 1 mais raiz de 3, ou seja, valores antes de 1 menos raiz de 3 e valores depois de 1 mais raiz de 3. Então, a minha intersecção é essa região. Lembrando que é menor ou igual que 0, então eu tenho que considerar o ponto menos 1 e considerar o ponto 3. E na minha primeira resposta, eu tenho que excluir 1 menos raiz de 3 e 1 mais raiz de 3. Então, o meu conjunto solução é x pertencentes ao intervalo menos 1, 1 menos raiz de 3 aberto, união com 1 mais raiz de 3, 3 fechado. Essa é a minha resposta.